Bom dia, pessoal. Domingo, dia 18 de janeiro de 2026. O ano começou quente, como vocês puderam constatar. Sequestro do presidente da Venezuela, pressão do imperialismo estadunidense sobre o México, sobre Cuba e principalmente sobre o Irã. Eu gostaria muito de falar sobre esses assuntos, mas a análise de conjuntura não são coisas simples, eu não estou preparado ainda, eu não consigo ir além dos palpites, mas quem sabe que com disciplina e estudo eu chegue lá. Bom, no final do ano, de uma forma impulsiva e até certo ponto irresponsável, eu soltei um vídeo que não estava programado e para o qual eu não me preparei sobre a estrutura econômica das décadas de 30 até 2026, 30 do século passado. Eu cometi vários erros, vários enganos, troquei o nome de Jânio Quadros pelo o nome do João Goulart, fiz uma confusão danada. Ainda assim, houve mais de uma centena de pessoas assistiu o vídeo. Então, em nome delas, eu resolvi, Satim, pelo amor de Deus, em nome delas, eu resolvi fazer uma coisa mais sistematizada e preparando os vídeos. Então, eu vou discutir a economia do Brasil, ou o seu desenvolvimento, desde a década de 30, separando em períodos que vão 30 a 45, 50 a 54, a economia na ditadura militar, Fernando Henrique Cardoso e os governos do PT, mais Temer e Bolsonaro. Será uma sequência de vídeos, que eu pretendo que não sejam tão longos assim. Vou tentar sintetizar. Então, o primeiro deles é sobre a economia na década de 30 a 45 do século passado, o início do que a gente chama de varguismo. Muito bem. Para falar sobre esse assunto, eu preciso só fazer uma pequena introdução e descrever o que era a economia na República Oligárquica, ou na Primeira República, ou como pejorativamente foi chamada na época do varguismo, a República Velha. A economia da Primeira República era herdeira da economia escravocrata do Império. Ela tinha um tripé. Esse tripé era o monopólio da terra, a superexploração do trabalho e a dependência externa. Dependência externa de quê? De investimentos e de produtos de alto valor agregado, o que forçava as burguesias agrário-exportadoras, que praticamente mandavam no país, ou praticamente não, que mandavam no país, a fazer esforços muito grandes para aumentar a produção e compensar a defasagem que existia entre os preços dos seus produtos primários e os produtos manufaturados que vinham principalmente da Europa, mantendo um determinado equilíbrio da balança comercial. E para preservar seus lucros, evidentemente, aplicavam uma enorme exploração do trabalho, com salários muito baixos. E, inclusive, utilizando a força de trabalho de imigrantes. Naquela época, começava o processo de embranquecimento do Brasil e exclusão do negro na formação social brasileira. Era disso que se tratava. E esse arranjo econômico percorreu toda a República Oligárquica, ou a Primeira República. Havia indústria? Sim. Correspondia a mais ou menos 20% do produto interno bruto, uma indústria leve,
de tecidos, calçados, bebida, fumo, que alimentava a própria indústria cafeeira, a própria indústria primária, que era o café era o principal produto de exportação, como hoje é a soja. E como eu disse, esse arranjo foi até o fim da Primeira República. E ele precisava de uma sustentação política. Essa sustentação, ela vinha de um acordo entre o governo federal e as lideranças locais. Aí existia nessa época um federalismo mais acentuado, mas muito mais acentuado do que existe hoje. Ou seja, os estados tinham presidentes e tinham uma autonomia maior do que tem hoje. Esses chefes locais, em troca do apoio do governo federal para sua reeleição, e muitas vezes fraudulentas, apoiavam o governo federal na Câmara ou na Assembleia Legislativa e através dos seus presidentes de estados, que equivale hoje aos governadores. Isso foi chamado de política dos governadores. No final da década de 20, acontece o crash da Bolsa, em 1929. Eu já gravei vídeo sobre isso, mas aquilo equivaleu assim a uma espécie de apocalipse, As pessoas viam o fim do mundo, ou pelo menos viam o fim do capitalismo. O mundo entrou numa depressão, não foi recessão, entrou numa depressão. O preço do café despencou, simplesmente despencou. Não tinha para quem vender. Então, o preço despencou. A moeda brasileira, por conta da frustração de receitas das exportações de café, cai e o país entra em crise. No momento, existia uma agitação política intensa. Uma parte dessa burguesia, uma fração dessa burguesia, resolve se descolar do arranjo da República, da Primeira República ou da República Oligárquica, e lança para a presidência da República um candidato próprio, chamado Getúlio Vargas. Seu vice-presidente, João Pessoa, que tinha sido presidente ou governador da Paraíba. O outro candidato oficial, era Júlio Prestes, que não era para ser candidato, era para ser um mineiro. Washington Luiz quebra uma tradição que percorreu toda a Primeira República de uma alternância entre mineiros e paulistas. Muitos conhecem isso como a política do café com leite, que não alterava nada, na verdade. No fundo, todos faziam parte da mesma fração da burguesia e aplicavam a mesma política econômica e se pautavam pelas mesmas práticas políticas. O candidato alternativo, apoiado por uma frente que foi chamada de Aliança Nacional, pretendia mudar as coisas, mudar a estrutura da Primeira República. Getúlio Vargas, na campanha, prometeu modernizar e diversificar a economia. Prometeu também garantias trabalhistas. Prometeu também mais direitos civis, como, por exemplo, o direito ao voto feminino. O que é interessante é que ele cumpriu todas essas três coisas. Ele cumpriu. Mas, em 29, quando abrem as urnas, o que prevalece é a política dos governadores e as fraudes, que aconteceram dos dois lados.
Mas a política dos governadores garantia sempre a vitória para o candidato oficial. Getúlio Vargas, depois admite a derrota e vai para sua cidade, São Borja, no Rio Grande do Sul, dando o fato como encerrado. Mas elementos da aliança liberal que apoiavam Getúlio Vargas, principalmente Góes Monteiro, um tenentista que na época era foragido da polícia. Ele tinha fugido de um presídio lá no Rio de Janeiro. Organizam um levante para dar um golpe de Estado, derrubar o Washington Luiz e não deixar o Júlio Prestes sequer assumir. E sabe o que acontece? Isso. Eles conseguem derrubar o Washington Luiz, Júlio Prestes sequer assume, e Getúlio faz um percurso do Rio Grande do Sul até o Palácio do Cadete, no Rio de Janeiro, um trem, e ele tinha um imenso apoio popular. Isso ficou caracterizado nessa jornada que ele fez. Ele parava, fazia discursos ao longo do trajeto. Assume em 30, com o país numa intensa crise financeira. O setor cafeeiro, que era a principal atividade econômica do Brasil, estava literalmente quebrado. O Brasil tinha uma dívida em libras esterlinas que era impagável, uma dívida com a Inglaterra, e as primeiras medidas econômicas que ele faz são, primeiro, dar o calote parcial na dívida com a Inglaterra e negociar o restante. Isso ele faz durante a década inteira, vai até 1940, quando ele quita essa dívida. E a outra coisa, uma política, que isso é muito interessante, uma política de recuperação do café. Ele garante a compra de metade da safra que for produzida e expande o crédito. Isso garantiu os empregos não só na indústria cafeeira, ou seja, na produção de café, mas também naquela indústria leve que eu citei, a de têxteis, bebidas, fumo, calçados, e tinha também um incipiente indústria siderúrgica, bem incipiente ainda, o que veio a fazer com que décadas depois Celso Furtado dissesse que essa foi a primeira política anticíclica da história, pelo menos da história do capitalismo. Ela aconteceu 6 anos antes de Keynes publicar seu tratado. Embora economistas liberais contestem essa afirmação do Celso Furtado, ela faz todo sentido, justamente pelos efeitos que ela produziu. Ou seja, no momento de crise, o Estado injeta dinheiro, expande o crédito e os empregos são preservados e a atividade econômica é estimulada. Sim, foi a primeira política anticíclica aplicada, pelo menos na história do capitalismo. Não, eu acho que há um pouco de inveja desses economistas liberais que argumentam contra isso. Ele funda o Ministério do Trabalho e coloca os sindicatos sobre o controle desse Ministério do Trabalho, garante a jornada de 8 horas e outros direitos. Isso ao longo do tempo, vai se tornar a CLT e faz uma lei eleitoral que garante o voto secreto. O voto na República Oligárquica não era secreto, e estende o direito de voto das mulheres.
E aí ele vive da parte política um certo dilema. Getúlio Vargas, ele não era um liberal, nunca foi. Ele tinha uma tradição positivista. Ele viu o Estado como uma máquina para funcionar de maneira mecânica. Ou seja, ele queria despolitizar a política e introduzir práticas eficientes na máquina do Estado. Isso isso às vezes ia de encontro com a tradição liberal burguesa. Esse dilema ele vive praticamente até 42, quando ele resolve ceder. A gente chega lá. E mesmo pressionado para convocar uma Assembleia Constituinte e convocar eleições, ele faz ouvidos de mercador e empurra esse assunto até o limite. Em 1932, ele é atropelado por uma insurreição no estado de São Paulo. Ele foi chamado de Revolução Constitucionalista. Não era revolução, coisa alguma, era uma contra-revolução, muito menos era constitucionalista. Numa das cartas que os líderes dessa insurreição mandam para Getúlio, eles exigem o retorno da Constituição da República Velha ou da República Oligárquica. Eles queriam restaurar o seu poder político, que havia sido subtraído com a Revolução da Aliança Liberal, com a Revolução de 30. Mas, finalmente, em 33, ele convoca a Assembleia Constituinte, a Constituição sai em 34 e aí ele leva um golpe duríssimo, que a Constituição dá a Getúlio Vargas a condição de ser eleito de forma indireta, e ele controlava a Assembleia Constituinte, mas, por outro lado, limitava o seu mandato a 4 anos sem reeleição. Getúlio queria cumprir o que ele estabeleceu em campanha e faltava bastante, faltava muito ainda. E ele sabia que ia precisar dar um golpe, ele já sabia lá naquela época. Em 35 ocorre outra insurreição, mas essa é uma insurreição de caráter comunista, foi chamada de intentona, também pejorativamente. Intentona é uma tentativa atrapalhada, porque se tratou de um contingente pequeno de homens que tomaram os fortes em Natal, Recife e brevemente no Rio de Janeiro. Eles foram facilmente reprimidos, a maioria foi presa, quase que de imediato. Luiz Carlos Prestes participou, mas só foi preso em 36 e passou 9 anos na cadeia. Vamos lembrar que Getúlio, ele não era um liberal, mas ele era um anticomunista ferrenho. Os dados da época já mostravam uma mudança qualitativa e quantitativa na economia brasileira. Muito embora um planejamento central não tivesse sido aplicado por diversos fatores, diversos motivos, várias políticas centralizadas, como aquela do café, foram aplicadas em setores determinados da economia. Um deles é a siderurgia. Então, a siderurgia, já em 39, a gente pode dizer assim, já constituía uma parte expressiva da produção industrial. Esse é um produto, não estamos falando aqui de lâminas de aço, mas é um produto com algum valor agregado. E havia um ensaio para a produção de bens de capital.
e já, na verdade, se produzia, mas não numa quantidade expressiva, que faltava financiamento. Esse financiamento chegaria. Mas antes disso, vendo o fim do seu mandato se expirar, em 1937, com o auxílio de um general chamado Olímpio Mourão Filho, que bola um plano fantasioso, chamado Plano Cohen, onde os comunistas tramavam tomar o poder no Brasil e tinham condições para fazer isso, uma coisa totalmente falsa, né? A maior parte dos comunistas estavam na cadeia e não existia nenhuma organização para fazer oposição política, muito menos para fazer um golpe de Estado com o exército brasileiro. Aliás, esse foi o problema, né? O golpe em 1935, a sublevação comunista teve uma participação no planejamento, uma participação muito grande da União Soviética. A União Soviética não conhecia o Brasil. A União Soviética tinha a percepção de que o Brasil era parecido com a China, não tinha um governo central que pudesse coordenar as ações. E por isso eles foram surpreendidos que a insurreição ela acabou em dias, em poucos dias. Em 1937, ele dá o golpe e dá início ao Estado Novo. E aí a economia acelera a sua industrialização. O Estado Novo foi marcado por um período de violência, sim, de arbitrariedades, mas também, por outro lado, foi o Estado Novo que derrotou Plínio Salgado, dos integralistas. Plínio Salgado tinha intenções, inspirado no nazismo, tinha intenção de ser presidente do país. Nós teríamos um nazista, um nazi-fascista, como presidente, ou pelo menos corremos esse risco. Getúlio Vargas dá o golpe e enterra os integralistas. Enterra o movimento inteiro e segue seu projeto. Eclode a guerra e a posição de Getúlio foi uma posição assim, pragmática, é um nome, eu acho até pouco para traduzir. Ele simplesmente não tomou parte na guerra no primeiro momento, parte de nenhum dos lados, e ao mesmo tempo negociou acordos comerciais, coisas vantajosas para o país, com ambos os lados. Isso acelerou bastante a industrialização. Então, principalmente focada na produção de bens de capital, ou seja, maquinário. Então, ele pegava financiamento com a Alemanha, mas pegava com os Estados Unidos também. E o próprio governo dele era dividido. Vocês tinham os pró-germânicos, exemplo, Góes Monteiro, e os pró-estadunidenses, o notório Oswaldo Aranha, aquele que presidiu a sessão da ONU que criou Israel. Então, de uma maneira hábil, para o bem ou para o mal, ele não se posicionou no primeiro momento. Até porque ele sabia que se ele se juntasse aos fascistas, ele teria uma oposição interna e uma pressão interna muito grande no Brasil. Se ele se juntasse aos Estados Unidos, ele desagradaria uma base importante dele, do seu próprio governo. E ele temia a ação imperialista dos Estados Unidos, que era óbvia já naquela época, que essa ação imperialista comprometesse a soberania do país. Mas em 1942, depois do ataque de Pearl Harbor, logo no início do ano de 1942, ficaram inevitáveis duas coisas. Entrar na guerra
junto com os Estados Unidos, e sabia que o Estado Novo começava a acabar, e o seu governo já chegava no fim. Então ele acelera o seu plano de industrialização. Com um empréstimo dos Estados Unidos, ele cria a Companhia do Vale do Rio Doce. Depois cria a siderúrgica de Volta Redonda, e a Companhia Nacional, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Isso dá um impulso muito importante na economia, e pouco tempo depois, pouco mais de um ano, o Brasil já estava produzindo motores de avião e caminhões. Então nós saímos dos têxteis, fumo e do álcool para produzir motor de avião e caminhões. E isso era só o início. Ele tinha dado um impulso para execução de que viria pela frente, inclusive com ele mesmo. De maneira que essa foi a introdução do Brasil ao mundo da industrialização. O Brasil se industrializou a partir desse momento. O Brasil chegou a ter um PIB e ter uma indústria maior que a Coreia nos anos 70. E depois tudo isso mudou. Nós vamos ver os fatores que levaram a isso. A verdade é que, assim, olhando para a nossa sociedade hoje, parece que a gente voltou para os tempos da República Oligárquica. Nós somos um país agroexportador, que tem um monopólio da terra, uma superexploração do trabalho e uma dependência externa, tanto de financiamentos e investimentos, quanto de bens de capital e bens de alto valor agregado, inclusive com tecnologia. O acordo com a União Europeia não ajuda em nada para resolver essa situação. Muito bem, era isso, era a introdução. Acho que ficou um tempo bom, não dá para estender mais. Acredito que eu tenha conseguido dar uma ideia do que foi esse período. Voltaremos semana que vem para dar seguimento à nossa discussão sobre Brasil, economia e indústria. Até lá, gente.